Boa noite a todos e todas, na aula de Ciência Política e Direitos Sociais. Sejam bem-vindos todos os alunos de todos os polos, alunos e alunas. Seja bem-vinda a professora Denilda, a todos os tutores EAD, tutores presenciais. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos gravando essa aula, está com a anuência dos alunos, os alunos autorizaram. E aí, para começar, a gente tem uma palavrinha da professora Denilda. Pode falar, professora Denilda. Boa noite a todos, boa noite, professor Sérgio, falando aqui. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de revisão da aula de Ciência Política. Prestem bastante atenção, isso vai ajudar muito vocês na avaliação. Eu dou as boas-vindas também para a professora de Araguaína, Edith, que está iniciando com a gente hoje. Ela está aqui, ela conseguiu acessar na aula. Deixa eu ver se tem algum aluno aqui pedindo permissão. E desde já eu falo que se tiver com e-mail da Uniteams, vocês já acessam direto, gente. Então, vão ficar atentos ao e-mail da Uniteams. Os recados iniciais que eu tenho para dizer, e alguma dúvida que vocês porventura tiverem, é que pedir, gente, mais uma vez, incentivar, motivar. Eu sou tutora, Denildo, do Polo de Araguaína, mas fez que todos os polos do AB, do curso de Administração Pública, estão aqui assistindo a aula hoje. Então, gente, nós estamos chegando a uma fase decisiva no final da nossa trajetória desse semestre. E Deus, já tem alguém aqui me pedindo para participar. Eu coloco para a senhora, pode continuar falando. Então, nós estamos chegando nessa trajetória. O que a gente está sentindo? A dificuldade de vocês em realizar as atividades nos prazos estabelecidos. Nós não temos muito tempo, Então, a coordenação pediu para estar passando para vocês esses avisos. Do dia 9 ao dia 13, nós vamos ter uma ação intensiva. O que seria essa ação intensiva? Vai ser de recuperação das atividades pendentes, gente. Então, gente, vamos atualizar as atividades. Lembrando que as atividades valem 4 pontos. Já pensou você já ir para a prova todo tranquilo, falar, nossa, eu fiz tudo, agora só basta eu sair bem na prova. E se caso você acordar, porque nem avaliação é uma coisa que eu penso assim, tem dia que a gente não está muito bem, pode ser que eu não saia tão bem igual nos outros dias. E aí eu não vou ser tão penalizado porque eu já tenho os 4 pontos garantidos. Então, pessoal, é importantíssimo essa participação de vocês. Tá? Então, vamos colocar atividades em dias e a gente vai ter uma ação intensiva aí de atualização para vocês terem um processo bem qualificado nessa avaliação. Lembrando que a avaliação é dia 14/6, está se aproximando, gente. Então, vamos lá, dá tempo ainda. E o que eu quero pedir para vocês, que qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Aos meus alunos que estão aqui de Araguaína, a gente sempre está conversando, sempre tirando dúvidas. E agora, para reforçar, nós estamos recebendo a tutora presencial, que vai estar no polo juntamente com vocês para poder ajudar. Professora Edith, se quiser falar um pouquinho, fique à vontade. Mas antes, porém, vou falar de uma parte muito importante, é a frequência. Para que vocês possam assinar a frequência, olha aí, gente, vai ter que assistir a aula todinha do professor Sérgio, ficar até o final. Aí sim, a gente vai fazer a frequência e eu vou passar essa frequência para a coordenação. Desde já eu peço ao professor Sérgio para deixar uns minutinhos antes aí para mim, para a gente conseguir passar essa frequência antes do senhor terminar as aulas, tá bom? Me parece que a professora Edith quer falar. Só dizer que estamos aqui, boa noite. Dizer que estamos aqui mais uma vez para contribuir, vai ter a data, vai marcar uns dias, 1 ou 2 dias na semana, para estarmos presentes no polo e receber vocês. Eu não sei quantos dias será, porque são várias disciplinas, são vários tutores, Então, na quarta-feira que nós vamos reunir com a coordenação para saber os dias que nós vamos ter atendimento no polo de Araguaína. Certo? Muito obrigada. E lembrar que o de Araguaína, nós vamos, na quarta-feira tem reunião. Quem quiser contribuir e concordar com o lanchezinho, estamos aí, aguardando. Olha aí, pessoal de Araguaína, já começando aí com a tutora presencial, com o lanchinho presencial. Então, vamos lá, gente, vamos prestigiar esse momento. No mais, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Uma excelente aula para vocês, professor Sérgio. Estamos aqui.
Professor Sérgio sem som. Muito bem, Bererém, bem. Então, vamos lá, agora tem som. Vamos lá, tem som. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer hoje é só reforçar aquilo que vocês já viram ao longo do semestre inteiro, tá? Então, na verdade, do semestre inteiro não, do semestre, a segunda parte da avaliação 2. Então, basicamente, a professora Denilda já deu as coordenadas aí, tá? É importante, tá, que vocês façam... Eu vou só ver um comunicado importante aqui, que já foi falado, né? Das aulas assíncronas, síncronas, que vocês terão uma aula de revisão de filosofia no dia 7, introdução à economia no dia 3, psicologia organizacional dia 4, teoria da administração dia 5, ciência política seria dia 6, mas está sendo hoje, tá? Métodos e técnicas de estudo dia 31 de maio. Esses são os informes. E o link de acesso será disponibilizado previamente a cada encontro. Lembrando que a avaliação, a professora Denilda já falou, dia 14, das 8 às 12 e das 14 às 18. Vocês sabem que vocês têm que fazer aquele blocão de prova, né? E depois a segunda chamada no dia 17 e 18, obviamente, só se for motivo de força maior, que você vai perder a prova. E exame final, que ninguém dessa turma aqui vai ficar, ninguém, não tem como. Só se você quiser muito, você falar, eu preciso ficar em exame final. Lembrando que o exame final é a matéria do semestre inteiro, gente, tá? Então, quem não sabe, eu vou esclarecer. Exame final é a matéria do semestre todo, 10 questões, tá? E aí vai ser no dia 24/6, depois, né, a gente vai pensar a ideia dessas questões todas, tá? E aí tem esses aspectos que vocês já estão cientes. Bom, avisos dados, vamos para a aula. Está todo mundo bem? Todos os polos? Todo mundo bacana? Todo mundo bem? Eu vou projetar aqui, tá, gente? Repito, aquilo que eu vou falar hoje é muito do que você... Tá? Então, diga-se de passagem, vai ser... Eu não vou pegar, obviamente, eu não vou pegar muita coisa que a gente já viu, tá? Não tem como, porque senão a gente não teria tempo aqui, tá? Então, dito isso, vamos para a nossa revisão. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é que vocês mudam o processo de vocês, o status, e aí o que acontece? Vamos entrar aqui. Deixa eu só entrar aqui pelo meu celular, até para ver como é que está aparecendo para vocês aí, tá, gente? Eu vou só dar um segundo aqui, que eu vou entrar aqui. Documentos, deixa eu entrar aqui. Entra aqui. Estou entrando aqui com o meu outro link. Pedir para participar. Pinei para participar. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu presumo que esteja aparecendo para vocês aí essa questão. Deixa eu me permitir. Pronto, me permitir aí. Pronto, está aparecendo aí. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vamos vir aqui, eu vou vir aqui, vou pegar o Polo Palmas como exemplo, tá, gente? Só para que vocês possam entender. Então, aí vem a disciplina, rota, tá? Vem a rota de vocês aí. E aí a gente tem as rotas. Bom, vocês já viram até a avaliação rota 9. Vamos lá. O que vai cair na prova? Lembrando, gente, só a professora Denilda foi muito feliz ao fazer algumas colocações, tá? Qual é a... Deixa eu só baixar aqui, porque deu microfonia. Aqui, pronto. Lembrando o seguinte... que vocês já fizeram prova. Então, vocês sabem que são o seguinte, são 6 questões, tá? 5 questões objetivas e uma questão dissertativa. 6 questões, 5 objetivas e uma dissertativa. O primeiro conteúdo, ele fala de cidadania, direitos sociais e bem-estar social, tá, gente? É esse aspecto aqui que a gente traz para a disciplina de vocês. Então, vocês têm lá o roteiro da aula, o material base, tá? O material base, está aqui o roteiro da aula, o material base, que é o texto base, que vai falar sobre a questão da cidadania e do bem-estar social, e todos esses aspectos que foram discutidos. Tá? Então, a gente vai entender isso daí. Então, vamos agora com calma. Para um pouquinho e vamos com calma. Respirando, tá? Então, vamos lá. O que vocês precisam saber? O que vocês precisam saber para fazer a prova? Bom,
qual o conceito de cidadania? Cidadania está ligado a direitos e deveres, mas, sobretudo, a perspectiva da dignidade da pessoa humana. Repetindo, cidadania, a questão está ligada à questão de direitos e deveres, mas, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Dito isso, o mundo, né, ele passa por convulsões sociais e convulsões econômicas. O que é? Instabilidade. Tá? Então, muito devagar. Então, o mundo, nós não estamos falando de um lugar apenas, estamos falando do mundo inteiro. Então, seja Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Brasil, Alemanha, todos esses países passam por momentos de problemas econômicos. Quando isso ocorre, aí vocês pegaram o texto, foram ler, né? Vocês viram isso daqui, né? O conceito de cidadania que eu estava falando. O que vai acontecer? Quando isto ocorre, as convulsões, né? Você precisa garantir que as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, ou aquilo que nós chamamos de hipossuficientes, não morram. Não morram de quê? Fome, frio, etc. Nesse sentido, né, a gente tem que, a partir da ideia, né, da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da ideia da Segunda Guerra Mundial, foi introduzido uma perspectiva, e aí cabe ressaltar aqui, uma perspectiva liberal. Não é uma perspectiva socialista, como nada disso. Uma perspectiva liberal, tá? Que diz que a gente tem que equalizar essas situações. E aí, como é que a gente equaliza isso? A gente equaliza principalmente através do que ele chamou de estado de bem-estar social. Tá? Mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem algumas questões. Então, vamos lá. A primeira questão é entender o conceito de cidadania que está ligado a direitos e deveres, mas, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Tá? E isso falta em questões de condições sociais, econômicas e culturais. Tá? Principalmente no aspecto onde a gente tem essa garantia alicerçada na solidariedade social. Bom, entendemos o que é cidadania. Vamos para frente. A gente precisa entender que o mundo ele passa por processos econômicos que convulsionam. Isso gera um processo de desigualdade social. E essa desigualdade social, ela faz com que seja necessário você socorrer essas pessoas. E o Estado, e aí Estado é governo, tá, gente? Os governos precisam fazer uma intervenção. Nesse aspecto, a partir da Segunda Guerra Mundial, criou-se essa perspectiva de, aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, Estado de bem-estar social é um modelo de organização política, econômica, que se baseia na intervenção do Estado e na sociedade, para garantir o bem-estar e a segurança social dos seus cidadãos. O professor está pequeno, eu não estou enxergando, não. Aumenta aí, por favor. Estou aumentando aí. Melhorou um pouco aí para vocês, pessoal? Pessoal, estou falando com vocês? Ah, melhorou. Alguém deu um joinha aí. Então, vamos lá. Esse modelo surge a partir de um pensamento de redistribuição da riqueza. Olha que conceito. Redistribuição da riqueza, tá? Para garantir a sobrevivência das pessoas. Então, é nesse modelo que o estado de bem-estar social regulamenta questões como trabalho, condições de alimentação, acesso a condições de moradia, emprego. E é nessa estrutura que o estado de bem-estar social, que está aqui, ó, reconhece, tá, que é necessário o Estado ter preocupação com os seus cidadãos. Tá? E aí o Estado vai intervir como? Com programas de políticas públicas. Olha só, programas de políticas públicas. Tipo o quê? Tipo o Fome Zero,
tá? Minha Casa Minha Vida, são formas de estado de bem-estar social. A gente tem muito isso, tá? E ele pauta-se justamente nessa questão de resguardar mais o crescimento econômico de determinada sociedade, mas também, ao mesmo tempo, construir uma sociedade menos injusta. Tá? Ela sabe que ela é injusta, mas ela vai tentar equalizar esse processo. Isso é o processo de bem-estar social. Obviamente, ele encontra alguns desafios, tá? Uns desafios, algumas críticas. Por quê? Porque, de fato, você vai onerar o Estado, você vai trazer um Estado que vai precisar de mais recursos para que sejam aplicadas essas políticas públicas, tá? Elas têm um custo, seja na saúde, na previdência e na alimentação. Professor, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Viu? Você viu lá na frente quando a gente fala direitos sociais. Nós vamos falar também disso. Tá? Então, em síntese, a ideia do estado de bem-estar social é justamente uma situação. Tá? E aqui no texto que vocês leram, ele vai trazer vários exemplos. Uma coisa interessante a gente ressaltar nessa ideia de prática do bem-estar social, do estado de bem-estar social, é que muitas vezes a gente pensa que isso é aplicado exclusivamente em países como o Brasil, Paraguai, Uruguai, ou países de economia em desenvolvimento. Não, na verdade, existem países que têm uma economia mais consolidada, e vejam que eu não falei o termo desenvolvidos, porque o termo desenvolvido, ele traz antropologicamente a ideia de um país superior. E, na verdade, há uma questão econômica que alicerça ele. Então, eu estou falando de um país de uma economia mais consolidada, como a Suécia e a Dinamarca, que também aplicam o estado de bem-estar social. Professor, eu não entendi mais nada. Calma, que nós vamos entender. Por exemplo, a Dinamarca, ela tem uma perspectiva de educação gratuita e de saúde universalizada. Então, isso ela vai aplicar através de programas, tá? Principalmente as pessoas que não conseguem ter acesso a essas políticas públicas. Tá? Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma perspectiva de vida para as pessoas e, ao mesmo tempo, qualidade de vida. Tá? Então, é importante que a gente entenda tudo isso. Agora, em países como o Brasil, a gente vai ter que esses recursos terão que ser muito maiores, né? E aí a gente traz alguns elementos. Por quê? Porque aqui, primeiro, o país a gente tem que entender que ele tem dimensões continentais. Por ter dimensões continentais, os nossos problemas são continentais. Então, o financiamento desses programas, eles requerem um orçamento muito maior. E muitas vezes, durante a votação das leis orçamentárias, não é garantido muitos recursos e acaba que não consegue. Aí, muitas das justificativas vão se pautar naqueles que eles chamam de reserva do possível. Tá? O que é reserva do possível? Só dá para fazer isso daqui, não tem como marcar com essas questões. E aí, aqui o texto ainda vai trazer algumas questões climáticas e algumas questões. Então, o estado de bem-estar social nada mais é do que essa equalização da ideia de uma sociedade estratificada, mas que seja universalizado os direitos sociais e, principalmente, a redistribuição de renda e solidariedade. Bom, parei aí, foi muito do texto que vocês trabalharam e leram. Professor, como é que vai cair na prova? Vamos lá, aula 10, atividade. Vamos ver se ela aparece aqui para mim. Vamos ver aqui. Bom, eu não sei se eu vou conseguir iniciar o exame, tá? Vamos lá. Está aparecendo aí, vamos lá. Gente, eu não vou, vocês já fizeram, tá? Eu não vou fazer. Eu só vou falar o seguinte. Questão 1. Eu vou lê-la, tá? A cidadania é um conceito que possui diversos significados em geral relacionados com a participação do sujeito cidadão, dentre as sociedades e as relações com seus direitos e deveres. Assinale a alternativa que melhor expressa essa ideia. Dentre essas, tem uma que é a correta. Vocês já fizeram, tá? Segunda questão. Tá? Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU, em 1948, tem como objetivo, aí vocês vão pegar e ver qual é o objetivo dela. Aí eu tenho que dizer para vocês,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela aparece pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque houve uma situação de holocausto judeu. Tá? Então, os judeus eram levados para os campos de concentração e lá eram assassinados, tá? Eram feitos como cobaias e etc. Então, mas, sobretudo, a gente tem que pensar que a declaração surge como a garantia da dignidade da vida humana e dos direitos. Olha eu respondendo a questão. Questão número próxima, 3. A cidadania expressa um conjunto de direitos, e papapá, isso aí vocês vão ter que olhar e ver qual que é a certa. 4ª questão. O que convencionou-se chamar de cidadania, que são direitos, quais são as perspectivas desses direitos? Também, de novo, né? Vai ter uma questão que vai estar certa. E, por último, o estado de bem-estar social. Eu esqueci de falar que em inglês é o welfare state, né? É o estado, ou um estado assistencialista, papapá, papapá. Aqui está muito dentro daquele texto que a gente falou, até a questão do Bob, Norberto Bob aí. E vocês vão trabalhar. Vamos lá, professor. Eu não fiz nenhuma questão. Eu não fiz, não tive tempo, etc. Ainda dá tempo de fazer a questão. Então, faça. Porque lá você já vai estar estudando para a prova. Tá? Eu não vou aqui resolver exercício porque já está resolvido. Ou vão resolver. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Tem 5 questões. Tem, 5 questões. 5 questões. Dessas questões, eu vou tirar ipsis literis. O que é ipsis literis? Igual está escrito, do latim, tá? Ipsis, igual. Literis, literal. Igual está escrito, eu vou colocar na prova, tá? Logo, significa que uma dessas 5 vai estar na prova. Tá fácil, né, gente? Tá fácil. É só fazer as questões, uma dessas vai estar na prova. Tudo bem? Fechamos o primeiro tópico. Podemos avançar? Podemos voltar para... Alguém tem alguma pergunta ainda dessa questão de cidadania e estado de welfare states? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode fazer os apontamentos, discordâncias. Esse é o momento, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, tem 75 pessoas aqui. Vocês estão comigo? Dormiram? Estamos juntos. Ah, ainda bem. Eu estava preocupado, eu pensei que o pessoal tinha ido dormir, assistir a novela. Nem começou Vale Tudo ainda, gente. Nem começou a novela ainda. Nem começou. Vamos lá. Bom, segunda aula. Tipologia de Marshall. Essa daqui, gente, ela vai trabalhar aquela perspectiva dos direitos civis, políticos e sociais. A gente trabalhou isso também. Aí, aqui a gente tem um pouco desse texto, né? Teve até o slide que a gente trabalhou. Aí está aqui o slide, tipologia de Marshall. Está aí, ó, o slide. Aí ele fala sobre a questão, tá aí, ó. Ó, a gente começa. Quem que foi Marshall? Nascido em Londres, papapá. Vai falar um pouco da biografia dele. Vai dizer que ele foi um intelectual, que trabalhou essas perspectivas. E aí ele vai falar justamente que existem 3 direitos, é isso mesmo, 3 formas de direito: civil, política e social. Direito civil, inerentes às liberdades individuais, liberdade de expressão, pensamento, direito de propriedade, conclusão de contrato, direito à justiça, o que foi instituído no século XVIII. Segundo direito, política, direito de participar no exercício do poder político, como eleger ou ser eleitor de alguém, no conjunto das instituições, também constituído. E aí aqui cabe falar, gente, um pouco da história, que as mulheres demoraram muito para conquistar o direito paritário, o voto. O que significa isso? O mesmo peso que tem o voto de um homem, tem o voto de uma mulher. E aí as mulheres, com muita luta, tá, chamadas sufragistas, conseguiram colocar o voto na mesma proporção. Obviamente, não foi algo fácil, foi resultado de muitas lutas e até muita violência contra essas mulheres. Direito social, conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico, social, desde a segurança até o direito de partilhar o nível de vida, segundo os padrões da sociedade. Nesse caso aqui, está muito ligado ao welfare state, o direito
que era pregado do Estado de Cidadania. Aí, aqui vai ter alguns apontamentos, que ele vai falar sobre a questão da educação, que a educação é necessária e é um instrumento para qualificar os trabalhadores e etc. Nós temos também a questão de que a conquista da cidadania. E aí, a gente entra naquela questão. Não adianta só votar, você tem que ter a garantia, além do voto, que os seus direitos sociais, eles estão em sinergia com essa questão. Professor, vamos devagar, hoje é segunda, estamos começando, ontem foi domingo, ontem eu fui para a praia, então vamos lá. Começa de novo, então vamos lá. Até agora, o que eu falei? Meu nome, falei que a aula era gravada, dei os avisos e comecei falando sobre cidadania e bem-estar social. Ponto. Defini o estado de bem-estar social, o welfare state. Agora, eu estou falando da tipologia de macho, que se baseia nos três, na tríplice circunstância, direitos civis, políticos e sociais. Expliquei até esse momento o que é cada um deles, os civis, os políticos e os sociais. Agora, eu estou entrando numa nuance, que é justamente a materialização desses direitos, como, por exemplo, a cidadania. Tá, gente? Então, a gente tem muitas questões que, por exemplo, para você adquirir cidadania brasileira, ou você é nato, nasceu aqui, ou consanguíneos, você é filho de alguém e pede a cidadania. Só tem desse jeito? Só é possível isso? Não. Você pode também ser um estrangeiro que mora há muitos anos aqui, solicitar o direito de cidadania. Claro que vai ter todo um trâmite burocrático, vai ver se você preenche o requisito, para que seja concedida a cidadania, se você já mora há muitos anos aqui, etc. Mas é um direito. Por quê? Porque a partir da cidadania você também vai usufruir de algumas questões que são específicas para cidadão brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem. Todos aqui já devem ter ouvido, ou se não ouviram, mas pelo menos já, em algum momento já perceberam, que Palmas teve um prefeito, tá, que não era nascido no Brasil, era alguém que conseguiu a cidadania brasileira, chamado Carlos Amasta. Tá? Então, o Amasta era um estrangeiro colombiano, tá, que se naturalizou brasileiro. A partir da sua naturalização, ele pôde colocar o seu nome para disputar uma prefeitura. Tá? E nesse aspecto, ele adquiriu o direito de ser eleito. E assim foi. Tá? Recentemente, Amasta está como vereador em Palmas. E é isso, é um processo de efetivação. Mas, para além da questão política, nós temos algumas questões que a própria cidadania ela traz, que é aquilo que eu falei para vocês, a dignidade da pessoa humana, o exercício. Nós temos o seguinte, para realmente a cidadania política, civil e social se consubstanciar, ela precisa estar preconizada em algum documento. Nós temos a Constituição de 1988 como um dos documentos, ou um arcabouço legal, que traz essa ideia de cidadania. E aí ela vai falar de direitos, artigo 5º, por exemplo, da Constituição, ela vai falar sobre reforma agrária, ela vai falar o direito à propriedade privada, ela vai falar do direito à educação. Então, tem um conjunto de elementos que ela mesma vai trazer. E aí, gente, desculpa, tá? E aí a gente tem que pensar algumas questões, né? Como é que a gente faz essa reflexão de políticas públicas? Lembrando que vocês aqui estão num curso de administração pública. Logo, vocês vão trabalhar muito com esse espectro das políticas públicas, como efetivá-las, como trabalhar legislação, como trabalhar aspectos financeiros, implementação de programa, diagnóstico, vocês vão trabalhar com muita coisa, tá? E aí a gente tem essa própria questão da discricionariedade da administração pública enquanto poder. É permitido ela fazer uma análise de onde ela vai implementar determinada política pública e se é possível implementar. E aí a gente entra naquilo que eu falei
no momento anterior, a chamada reserva, a teoria da reserva do possível, né? Que só é possível o Estado fazer aquilo que ele até tem condições ou que ele tem financeiramente ação suficiente para arcar com aqueles custos, ou com aquelas despesas, melhor dizendo. Então, ele tem que usar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. É possível que eu faça determinadas coisas? É possível que eu compre um medicamento de 5 milhões de reais? Ele vai dizer que não é possível. Só que também as pessoas vão judicializar, falar, olha, se eu não tomar o medicamento, eu vou morrer. O Estado vai dizer o seguinte, olha, se eu comprar um medicamento para uma única pessoa de 5 milhões, eu vou deixar de comprar. E ele vai justificar isso através da reserva do possível. Tá? Outro aspecto que a gente traz muito da Constituição é o princípio da igualdade. Igualdade material, tá, gente? Porque igualdade física e etc. não existe, tá? Todos somos iguais perante a lei numa perspectiva material. Agora, cada um tem a sua perspectiva de mundo, a sua característica, ou aquilo que nós chamamos de idiosincrasia. O que é idiosincrasia? A forma que cada um enxerga o mundo, tá? Então, isso nos faz pessoas distintas, singulares, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa construção dentro desse prisma de igualdade. Agora, é claro, nós precisamos, eu vou usar muito esse termo, tá? Equalizar. Tem pessoas que não partem do mesmo lugar. Então, você precisa equalizar ou modular essa relação para que as pessoas possam ter acesso à educação, acesso à universidade, acesso ao mercado de trabalho. Por isso que é preciso igualar as pessoas. Um concurso público, ele não pode criar mecanismos que só determinado grupo possa atingi-lo. Agora, existem casos que a própria questão profissional, ela traz especificidades que faz com que o Estado discricionariamente molde aquele edital para que seja que as pessoas atinjam aquele determinado índice. E aí a gente tem ainda a própria questão do Estado pensar essas questões, como eu disse para vocês, de forma individualizada. Tá? Terminamos tipologia de macho. Mais um assunto. Professor, como é que vai cair na prova? De novo, vamos lá. Exercício. Vamos abrir exercício aqui. Vamos lá, continuar exame, vamos lá. Aqui ele fala da questão de macho, tá? E dos direitos. Aí ele pega um tópico e vai falar sobre a Constituição do Brasil e como é que está disciplinado isso. Questão 1. Próxima pergunta. De novo, do Marshall, tá? Ah, tá. Aqui ficou mais fácil, agora que eu lembrei. Agora eu tinha esquecido disso. Pessoal, vocês estão aí comigo? Me responde aí rapidinho. Sim. Sim. Beleza. Sim. Estamos aqui. Essa aula... professor. Então, vamos lá. Então, tá mais fácil ainda. Vamos lá. Essa aula é a aula 11. Quantas questões eu botei nesse exercício? Quem fez? Duas questões. Duas. Gente, obrigado. Duas. Estão respondendo aí. Vamos lá. Gente, tem duas questões. Eu vou escolher uma das duas. Olha o tanto vocês vão ter que estudar. Vocês têm duas questões. Uma delas vai cair na prova. Simples assim. Tá? Então, ou é a 1 ou é a 2. Tá fácil. É só estudar a 1 e a 2. Qualquer uma das duas vai cair na prova. Você vai copiar e colar, hein, professor? Exatamente. Isso é o que se chama ipsis literis. Tá? Do jeito que está aí, eu vou botar na prova. Ou a 1 ou a 2. Tá claro, pessoal, para todo mundo? Está esclarecida essa questão? Bom, vamos lá. Aí, ainda dentro da perspectiva de revisão, alguém tem alguma dúvida aí até agora, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Está tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo jóia. Só estou vendo joinha subindo aqui. Então, professora Denilda, acho que dá para dar a prova hoje. Acho que já está tudo bom. Acho que já pode dar a prova hoje. A Eva levantou a mão. Pois não, Eva. Pois não, Eva. Pois não. Oi, boa noite. Pois não, Eva. Pode falar.
É porque está muito pequeno, eu estou vendo pelo celular e está muito pequenininho. Qual que é o número da rota, né? O número da questão? Na verdade, é a aula 11, tipologia de Aula marcha. 11. Isso. Tem 2 questões, eu vou escolher uma delas. E a anterior foi a de cima, né? É, a de cima, só que aí são 5 10, questões. Né? A Aula 10 e a 10. 11. É, a Tá 10. bom. Na verdade, Eva, deixa eu... Para não ficar repetindo essas questões. Cairão questões inerentes a essas que foram dadas para vocês. Tá? Vão cair questões inerentes. Né? Obviamente, eu tenho um limite de questões que eu tenho que trabalhar. Eu só posso dar 5 questões e uma dissertativa, tá? E uma dissertativa, uma de escrever. Posso continuar? Não, só um minutinho, professor. Sugestão aí, foquem em estudar os conteúdos para dissertativa. Agora, a outra de marcar, gente, já está... Vocês já ganharam um presente do professor, por favor. Nessa prova eu quero todo mundo saindo bem, porque é só ler os conteúdos, é só ler as questões, né? Porque ele falou que é uma questão ou outra, não é isso, professor Sérgio? Exatamente, Danilo, exatamente. E aí, o que vai resolver é vocês escrever um texto realmente que vocês entenderem nessa aula de hoje, que provavelmente vai ser uma questão que vocês vão ter que escrever, né? Então é isso aí, pessoal. Tá fácil, fácil. Exatamente, professora Denilda, exatamente. Não, eu acho que eu nem ganhei, professora Denilda, de presente Dia das Mães. Acho que eu tinha que ter ganhado presente Dia das Mães. Ninguém não mandou nem... Isso é de mãe mesmo. De mãe boa. Pois não ganhei nem um presente, nem um feliz, professor. Você é um apanho, um pai com mãe, um apanho. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte, sigamos a nossa aula. Gente, aí a próxima aula, aula 12, Cidadania e Desigualdade Social, tá, gente? Eu não vou falar muito sobre isso, por quê? Porque está muito em evidência essa aula aí, tá, gente? Que ela vai falar sobre pobreza, sobre questões de igualdade social, tá? Aqui, ó, ela trabalha muito isso aqui, ó. A questão dos índices de desigualdade social. Isso está tão mastigado que não tem nem como a gente ficar batendo muito nessa questão, tá? Aí fala muito da desigualdade social, de uma reparação, que as populações, e a gente falou, que principalmente os povos escravizados ficaram à margem do processo, devido ao processo de não inclusão deles, que eles não puderam frequentar as escolas. A gente falou exaustivamente isso. Essa aula aqui foi uma aula síncrona, tá? E aí as principais causas da desigualdade social. Se você não estudou nada até agora, nada, pega o slide. Vou dar uma dica para você. Pega o slide e vai estudar. Você já consegue fazer os exercícios só dos slides. Aí fala sobre a questão de renda, a gente vai falar com os locais. Uma das perspectivas para a gente solucionar o problema da desigualdade é a gente começar a trabalhar esses aspectos, principalmente do combate à discriminação, de gênero, de raça, de questões da população menos favorecida, aumentar a renda, tá? Aí a gente fala da reforma agrária, que está na ordem do dia, que a gente fala que é um processo de concentração de renda, principalmente de latifúndios, e quando isso acontece, a gente acaba também gerando outros problemas, são as consequências, as pessoas morando em áreas de favela, em locais onde não tem salubridade, uma educação, a violência, né? Então, todos esses aspectos são pontos para a desigualdade social. Professor, como é que vai cair na prova isso aí? De novo, vocês vão lá no exercício. Está lá no exercício, gente. Está lá no exercício, ô meu povo. Clarinda, eu acho que eu tinha que ter ganhado presente Dia das Mães. Eu tinha que ser apanho. Vamos lá. Certeza. Não é, Clarinda? Você não concorda comigo? Vamos lá. Gente, tá aqui, ó. Questão 1 fala sobre a estimativa, vocês já fizeram. Questão 2 está falando sobre questão do Bolsa Família, que a gente falou, para que ele foi criado. Agora só que aqui, peraí, que agora aqui tem um detalhe. Não muda não. Gente, olha o comando da questão, tá, gente? Às vezes vocês vão no ímpeto de... Opa, volta aqui um pouquinho, deixa eu voltar na questão anterior. Às vezes vocês vão muito afobados
E não leiam o comando da questão. A questão está falando, pedindo a incorreta. Tá? É incorreto afirmar que o programa tem o objetivo de... Não é a correta, é a incorreta. Se for isso que for cair, vocês vão colocar que é incorreta. E assim sucessivamente. Questão 3, questão 4, tá? Aí fala sobre o conceito de pobreza. E a questão 5. Tá? Ponto. É isso. Tá, gente? Vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima aula que a gente ainda tem um tempinho. Vamos lá para a nossa próxima aula. A próxima aula, ou a próxima rota, vai falar muito sobre a questão dos direitos sociais. Tá? Eu estou voltando aqui, ele vai falar dos direitos sociais. Aqui, ó, aula síncrona sobre direitos sociais. O que ele falou sobre direitos sociais? Ele falou justamente nessa aula, ele, o professor, né, fala sobre a questão daqueles que estão principalmente capitulados na Constituição Federal. Lembra que lá atrás eu falei muito sobre isso? E aí ele vai falar do direito à educação, aqui, ó, tá aqui, ó, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito ao trabalho, direito à moradia, direito ao transporte, direito ao lazer, direito à segurança. Quem não estudou nada, pega esse slide, gente. Pega o slide, pega a visão. Direito à proteção e à maternidade. Pega a aula, tem uma aula aqui, ó, a aula que foi dada. Assiste a aula, aquilo que eu falei na aula. Que vai assistir a aula. E é isso. Atenção, temos 74 pessoas aí. A professora Denilda falou um negócio e eu vou dar um spoiler agora. Cadê o povo? Tá aí? Eu quero ver se o povo tá aí, senão eu não vou dar o spoiler, não. Sim. Muito bem, muito bem. Continue aí comigo, firme e forte. Continue aí que juntos chegaremos lá. Vamos lá. Vamos lá. O spoiler é o seguinte. Eu não vou falar como, porque aí também aí é duro, tá? Mas a questão dissertativa está nesse conteúdo. A questão dissertativa está nesse conteúdo. Olha o spoiler aí. A questão dissertativa está nesse conteúdo. Ficou bem explicado para todo mundo, gente? A questão dissertativa está nesse conteúdo da aula 13, sobre os direitos sociais no Brasil. Preciso falar mais alguma coisa sobre isso? Agora, é só olhar esse conteúdo e trabalhar, porque a questão vai estar aí. Lembrando que essa questão vale um ponto, tá? Essa questão vale um ponto. As outras questões... Óbvio que as outras questões, elas têm a sua mensuração, mas essa questão dissertativa, ela vale um ponto. Alguma dúvida sobre essa questão aí, gente? Alguma dúvida? Beleza. Só na hora. Sigamos. Então, sigamos. Vamos para frente. Vamos para frente, que atrás vem gente. Então, vamos lá. Pessoal, e aí a gente parte para a próxima aula, que são as políticas públicas de combate à pobreza. Já é no finalzinho, a gente já está falando lá do finalzinho. De novo, a gente traz uma ideia de combate à pobreza, a questão de desigualdade social no país. Mas a gente toma como eixo norteador, principalmente, a questão racializada, a questão das pessoas pretas, pardas e indígenas e quilombolas, né? E aí é uma necessidade do Estado brasileiro erradicar a pobreza. O que é erradicar a pobreza? Acabar com a pobreza, tá? É uma obrigação do Estado brasileiro fazer isso, tá? E aí a gente tem, a partir disso, o pensamento de uma cartografia. Quando cartografia é mapa, tá, gente? É um mapa que existem muitos grupos que estão à margem da sociedade, que foram injustiçados, que não são tratados de forma igual, que são estigmatizados, que são também subalternizados. E aí a gente tem que pensar essas perspectivas através de alguns elementos, por exemplo, como a miséria, tá? Que a própria industrialização, ela empurrou a sociedade do campo para a área urbana. E lá não tinha lugar para todo mundo morar.
além de não ter lugar para todo mundo morar, também não tinha emprego para todo mundo. Fez com que ocorressem bolsões, tá? De miséria e também, ao mesmo tempo, criou uma situação de um extremo bolsão de pobreza para as pessoas, tá? Pessoal, diante disso, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar num processo que a Constituição seja o instrumento que vai trazer, dentro da legislação brasileira, questões sociais, tá? E ele vai fazer isso, principalmente a partir dessa cartografia que eu falei. Aqui tem uma imagem, por exemplo, da própria questão da seca do Nordeste, trouxe muita miséria. Então, a gente precisa pensar como equalizar isso. Isso só vai ocorrer através de programas, por exemplo, como agricultura familiar, crédito popular e toda essa questão, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar isso daí. Mas ainda também a gente tem programas sociais, e eu falei lá na aula passada sobre isso, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, e a gente tem que dizer que esses programas sociais tiveram início lá no Fernando Henrique Cardoso, e depois eles foram colocados dentro do mesmo arcabouço, tá? Então, juntou-se o que nós chamamos de Bolsa Família. Ele pegou Bolsa Escola, Bolsa Gás, né, Auxílio Gás, e colocou tudo dentro dessa questão do Bolsa Família, que são pessoas que têm que atender esses requisitos, tá? São pessoas que estão numa condição, viúvas, mães solos, tá? Pessoas desempregadas e etc. Aí a gente chega no final, que é aquelas estratégias que a gente fala sempre que tem que ter políticas públicas, tá? Que é uma das questões, né? Vocês viram que as imagens elas são bem chocantes. Professor, como é que vai cair essa questão? Eu sei que a outra é dissertativa, e essa daqui, ela é de marcar X. Já estou dizendo, pega as questões, dá uma lida. E para fechar, a gente tem justamente a questão da racialidade em termos de promoção da igualdade racial, tá? E aí a gente tem o último tópico, que são os direitos humanos. Lembrando que a gente falou um pouco dos direitos humanos lá atrás, mas a gente vai ter a sua premissa dentro da perspectiva justamente da discussão dos direitos humanos a partir de grupos minoritários, como grupos LGBTQIA+, a própria questão desse arcabouço legal que vai ser pensado a partir não somente da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, mas como outros documentos, Convenção Internacional, a própria questão da pessoa com deficiência pensada enquanto um indivíduo que precisa ser incluído, tá? Então, a gente tem todos esses elementos. E, por fim, a gente vai falar nessa perspectiva étnica-racial, né? Onde nós temos uma população predominantemente preta e parda, tá? Tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Estadual é até bem mais, tá? Nós estamos chegando quase a 70% da população que se autodeclara como preta parda, tá? Então, nós temos uma população. Daí, a gente tem que pensar através de práticas de educação em direitos humanos, tá? Da própria Declaração Universal, que vai falar que alguns direitos são intransferíveis, inegociáveis, irrenunciáveis. E aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, isso fez com que a própria questão jurídica pensasse na ideia da educação em direitos humanos aplicada justamente a essa questão racializada, tá? Educação racial. Como é que a gente pensa isso? Bom, primeiro a gente tem que trazer um letramento racial, as pessoas se reconhecerem enquanto pretas, pardas e quilombolas. Agora, numa sociedade que ela é racista, as pessoas têm as suas marcas. Não era tão fácil, até porque, até bem pouco tempo, a gente tinha o seguinte, tudo que é pejorativo é negro. A caixa preta do avião, que é aquilo que está depois de um desastre, ela não é preta, ela é laranja. A caixa preta de um avião é laranja. A lista negra, vou colocar todo mundo na minha lista, é uma lista ruim, tá?
tudo que havia de ruim era atribuído à questão negra. E isso se manteve durante muito tempo. Só que também, com a luta dos movimentos quilombolas, dos movimentos racializados, algumas conquistas também apareceram, como a ação das cotas, a própria questão da valorização da cultura afrodescendente. A questão, e me perguntaram isso, acho que foi numa aula, da legislação que introduziu a obrigatoriedade do estudo de conteúdos da história africana, tá? Dentro do conteúdo do ensino médio, do ensino fundamental, isso é uma conquista. A própria questão do Estatuto da Igualdade Racial, e isso são elementos que trouxeram outros aspectos. Aquilo que eu estou acabando de falar aqui, ó. Durante muito tempo, em 1854, não podiam os povos escravizados estudar. Aí, depois, em 69, a gente ratifica a Convenção Internacional de Eliminação das Formas de Discriminação Racial. Depois, a gente define como crime, né, o preconceito racial. Depois, a gente passa a introduzir o Plano Nacional de Direitos Humanos, as diretrizes curriculares de educação indígena, a Conferência de Durban, depois a lei que obriga a 10.639, História da Cultura Afro-Brasileira, no currículo, aquilo que eu falei mais embaixo, lá em 2010, Estatuto da Igualdade Racial, a obrigatoriedade também do estudo da cultura indígena, a lei de cotas, e todos esses aspectos, né? Em 2021, a própria questão do crime de racismo, né? E aí fecha isso com a própria questão de que, a partir do momento que a gente consegue desconstruir essa questão de preconceitos, de racismo, a gente cria uma sociedade plural e também mais tolerante com a diversidade, com as questões. Tenho que trazer a questão da própria questão da religião das matrizes africanas, que durante muito tempo foram demonizadas. E aí percebeu a riqueza delas dentro de um conteúdo cosmológico. O que é um conteúdo cosmológico? A forma que as pessoas constroem o mundo, que elas veem o mundo, tá? Então, a cosmologia do mundo. E um grande salto disso foi a própria questão da estipular, né, o Dia da Consciência Negra como um feriado, que é a materialidade da lembrança de Zumbi dos Palmares, que foi um líder da resistência contra o povo que escravizava os negros, né? Contra aquele processo escravagista, né? Fechamos a nossa revisão. Paro aqui, né? Eu paro aqui, interrompo esse compartilhamento e vou para a aula perguntar para vocês as dúvidas. Vamos lá para as dúvidas. Vamos para as dúvidas agora. Tá fácil, né, gente? Tá fácil tirar 10 agora, né? Vamos lá. Tá bom, fácil. tá bom. 1 ao 10 de novo. É isso, gente. É isso. Vamos para cima, tá? Aqui eu quero 10, todo mundo, tá? Tudo. Pois não, Valdir. Pode levantar a mão, pode falar. Pode falar, Valdir. Você levantou a mão? Valdir? Valdir não está ouvindo, gente? Valdir levantou a mão, então clicou sem querer aí, né? Ou coloca no chat, se caso você tiver com dificuldade, Valdir, para falar, por gentileza, que a gente fala com o professor. Obrigado, Denilson. Larissa colocou no chat aí, espero ir na prova tão bem quanto foi na outra. Eu não tenho dúvida, Você vai bem, é 10. Aqui é geral. Tá? Professor, boa noite. Pois não, Poliane, pode falar. Pode falar. Eu tenho muita dificuldade em decorar questões de nomes, de como foi no mês passado, na avaliação passada. Nessa não tem assim, muitos autores, muitos filósofos para a gente decorar nomes, então pelo menos para mim facilita muito. E a revisão foi muito boa para mim, eu gostei porque eu assisti todas as aulas, fiz todos os exercícios, mas a revisão parece que dá um up para a gente. Perfeito, Poliane, obrigado. Sueli Santos, vai ser a minha primeira prova. 10, fechou, é 10. Não precisa nem preocupar, Poliane.
Vamos lá, quem mais? Quem mais, gente? Posso sugerir, professor? Posso sugerir aí para eles? Claro, claro, claro. Gente, por favor, 4 pontos que vocês têm aí de atividades para fazerem. E todos os professores, até onde eu sei, eles vão colocar quais atividades vocês não fizeram. Vão lá e respondam as atividades, né? Que vai dar certo somar com a prova. Mas o professor já deu a chance aí de vocês ler os exercícios e saber que vai cair uma daquela. Então, já pega todos os exercícios de cada aula, ó, passa para o Word ali, já estuda eles e vai para a prova com tudo. Só vai ter que fazer uma questão que vocês vão escrever, gente. Igual ele falou, mamãe, tá tudo resolvido. Júlia levantou a mão. Aqui, só um minutinho, deixa eu levantar. Quem levantou? O Valdir levantou a mão. Deixa eu ver aqui. A Júlia Cardoso também, professor. Professora, é só para esclarecer que às vezes alguém está com o mesmo problema que eu. Quando eu vou fazer as atividades, aparece só um vermelhinho, como se tivesse bloqueado, que eu não consigo mais fazer. Aí eu estou tendo que entrar em contato com a minha tutora para ela liberar meu acesso, para mim fazer novamente as atividades. Aí, às vezes, alguém está com esse mesmo problema também. Isso aconteceu comigo, mas só que aí eu não finalizava a atividade. Eu voltava e entrava de novo e dava certo. Pode ser, pessoal. Desculpa aqui, só dar uma orientação, porque já aconteceu com meus alunos também. Porque a internet oscila, né? Aí, na hora que você está fazendo, ela não vai. Aí fica travada, não vai, fica aquela coisa. Aí, quando acontecer isso, você entra e tenta fazer de novo, entrar com o seu acesso direitinho, né, entra com a sua senha. Tipo assim, começa de novo, porque aí vai aparecer para a gente lá que o aluno tentou e deu um problema na questão e a questão não foi na primeira tentativa. Aí você tenta novamente, que aí sim ela vai, o professor vai avaliar aquela que você fez. É uma oscilação de internet, pode ser isso. É isso, pessoal. E outra coisa, se der o problema, faz o que a Larissa falou. Acho que é a Larissa que falou. Procura o tutor presencial, ele vai auxiliar vocês e vai dar todo esse aparato aí de suporte. Tem um pessoal aqui que está me dizendo que é a primeira prova que vai fazer. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. No dia da prova, vocês vão fazer as outras matérias também, não é só a minha prova. Vou dar uma dica mesmo, sério mesmo. Começa pelas que você domina. Porque se você fizer logo as que você domina, as que vão... Porque se você começar pelas mais difíceis, tá? Se você começar pelas mais difíceis, que você não domina tanto, quando você chegar nas fáceis, sua cabeça não dá conta de responder. Mesmo que você saiba. Mesmo que você saiba, vocês não vão conseguir responder, porque vocês vão estar exauridos mentalmente, tá? Então, a dica é, comecem pelas que vocês dominam. Como eu desenhei mais ou menos a prova, eu não sei exatamente o ordenamento da prova, se a minha é de manhã, se a minha é à tarde, tá? Mas comecem pela minha, que vocês já têm mais ou menos uma facilidade, outra prova que vocês também têm, e vão fazendo as que vocês dominam. Porque aí, quando chegar nas que vocês têm dificuldade, vocês estão com a cabeça muito tranquila, porque vocês já fizeram, já garantiram, tá bom? Então, essa é uma dica que eu estou dando a vocês para a hora da prova. 20h39. Professor Sérgio, pois não, o senhor me permite, eu não consegui, o meu link aqui para facilitar o link, eu ia passar um link para eles responderem a chamada. Como não vai vir as respostas para mim, aí eu quero mandar essa frequência hoje, eu vou pedir para todos aí entrar no chat, colocar o nome de vocês, mas coloca o primeiro e o segundo nome, igual eu chamo, Denilda Caetano de Faria, pelo menos Denilda Caetano, porque vai que tem algum colega, e o polo de vocês, por quê? Eu já faço a lista rapidinho e já vou enviar para a coordenação aqui, tá bom? E quem ficou até o final da aula, realmente, vamos lá, gente, no chat, igual tá fazendo aqui, Ludmila Galvão, polo de tal, Paraíso, a Clarinda colocou o nome, é isso aí, pessoal, só colocar aí para mim, tá bom? Obrigada, professor. De nada. Pessoal, dúvidas? Enquanto o pessoal vai colocando aí os nomes. Dúvidas? Sônia Pereira Matias, você não colocou o polo, tá? Eu estou olhando aqui, está subindo os trem. Isso, o polo é muito importante. Colocar o polo, gente.
Oh, coloquem o polo. Quem não colocou o polo, volte e coloque o nome novamente do polo, que eu vou alterar, tá bom? Porque senão aí o professor vai... Eva Vilma Costa também não colocou o polo. Eu estou aqui acompanhando aqui. O professor está mais aqui, está esperto o professor. Vamos lá, galera. Marta também não colocou o polo. Simone, deixa eu ver, Simone só colocou o nome dela, esqueceu de colocar. Gente, quem não colocou o polo vai ficar com falta, porque o tutor não vai saber colocar a presença. Imagina o tanto de polo, gente. Imagina o tanto de polo. Nós estamos com 66 alunos, nós estávamos com 70 e tantos. Então, quem fugiu da aula vai ficar com falta, né? Porque não é justo você ficar até o final, o coleguinha só entrar, sai da aula e fica com a presença. Então, vocês que ficaram até o final vão ficar com a presença. Pessoal, é a última aula nossa hoje. Eu quero agradecer a cada aluno, a cada aluna que esteve conosco esse processo inteiro, tá, gente? Pedir desculpas se em algum momento eu falhei, se não foi legal, tá? E dizer a vocês o seguinte: a jornada de vocês, ela continua. Vocês ainda têm o segundo período, terceiro período, mas quando vocês menos imaginarem, vocês vão estar passando por um corredor, estourando fogos e gritando assim: Júlia Cardoso Tavares, Rogério Monteiro Noleto, Clarinda Costa, e assim sucessivamente. Eu peguei só alguns nomes, gente, que é o que está aparecendo mais rápido aqui na minha tela. Vai ser a formatura de vocês, tá, gente? É aquele momento que vocês vão chorar, vocês vão pensar o tempo que vocês ficaram acordados, que vocês tiveram que assistir aula, que vocês deixaram de beijar na boca, que vocês perderam o último capítulo da novela, tá, gente? Então, vale a pena. Posso dizer para vocês muito tranquilamente que vale a pena. E eu quero caminhar com vocês, tá, gente? Pergunta aí. Só concluir aqui. O pessoal me fez uma pergunta que eu vou dar um spoiler também, tá? Então, gente, eu quero estar com vocês, caminhar com vocês e me coloco à disposição, tá, gente? Sempre irmanados aí. Bom, me perguntaram uma coisa aí. Semestre que vem, professor, você vai estar conosco em outra disciplina? Bom, é o seguinte, gente, cenas dos próximos capítulos vocês só vão saber depois, não vou falar. Eu ia contar, mas não vou falar. Então, professor, estão querendo que o senhor volte de novo para a disciplina, estão gostando do senhor. Quando eles perguntam assim, é porque... Então, é isso, gente. Tá? Então, é isso. Mas junto a gente tá, entendeu? É muito feliz para mim trabalhar com vocês. É uma turma top, de todos os polos. Tá, gente? E é isso. Professora Denilda, se a senhora quiser fazer as palavras finais, fica com a senhora. Agradeço a todos os tutores EAD aqui, tá, gente? Não quero ser injusto de não citá-los. E os tutores presenciais, muito obrigado pela parceria, pela colaboração, a cada aluno aqui. E, professora Denilda, em nome dos tutores, eu agradeço a senhora. E aberta a palavra, quem quiser falar. Gente, eu vou parar a gravação aqui. Ana Patrícia Rodrigues levantou a mão aqui. A Ana Patrícia, por gentileza. Foi sem querer. Foi sem querer? Foi. Já o professor deu um pouquinho a palavra aí, né? Se alguém quiser falar, ainda está em tempo ainda. Eu queria dar uma fala aqui para a professora Ivânia, tutora do Polo de Pedro Afonso. Ela pediu para mim ressaltar aqui que é muito importante, né, que nos dias de aula os alunos poderiam assistir a aula no Polo. Lá tem uma estrutura muito boa. Isso em Pedro Afonso também, né? Eles podem interagir com o conteúdo. Então, vocês agendem aí, gente. Tem tutor presencial, vai ajudar muito vocês nesse momento de interagir com o conteúdo. Quem está com dificuldade, fazer esse estudo junto no polo, vocês agendem com o tutor presencial. Eu estou percebendo que tem polos que já tem o tutor presencial. No polo que eu trabalho mesmo, tem a professora Edith aí, que vocês podem estar interagindo com ela, ver maneiras... Gente, eu acho que a gente nunca está junto, a gente tem que estar junto no virtual, mas aproveitar esse momento de interação no polo. Então, a professora deixou esse recado para vocês. Eu reforço também. A Ivana está aí. Se quiser falar alguma coisa, professora Ivana, é com você. Boa noite a todos. É um prazer integrar essa equipe, né? Estou começando agora, meio perdida ainda. Sou tutora em Pedro Afonso presencial e é um prazer estar participando dessa primeira aula do professor Sérgio e dizer que usem a estrutura do Polo. O Polo tem uma estrutura muito boa e eu acho assim, o ensino EAD é um ensino que ele
cai por terra as barreiras, né, as limitações de distância, mas é importante a gente ter um momento de interagir. Então, assim, o polo é esse local, é um local muito bom, tem uma estrutura boa, tem ar-condicionado, então os alunos que às vezes têm dificuldade, né, de ter um computador, enfim, ou o uso do celular restringe um pouco a questão do conteúdo, eles podem ir até o polo, utilizarem o polo, né, o polo de segunda a sexta tem tutores presentes, e tem uma estrutura maravilhosa, e nós estamos à disposição, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou parar a gravação agora. Quem puder abrir a câmera, vamos tirar uma foto aí. Quem tiver podendo, estou parando aqui a gravação agora.